Olá para vocês que nos acompanham ao vivo pelo nosso Instagram e também para quem vai nos acompanhar depois. Eu sou a Amanda Quintiliano e está começando agora o podcast do Portal Gerais, o Ponto de Vista. E hoje a gente recebe aqui a Thay Araújo, que é educadora e atuante nas causas políticas e sociais. Na educação, é professora licenciada em História e pós-graduada em História da Arte. Atua como professora na rede pública e em projetos como o Educafro, do qual foi coordenadora e é professora. Em 2024 foi eleita delegada nacional da Cultura de Minas Gerais, obtendo a segunda maior votação do estado. Tá, e quando eu te pedi uma mini biografia, né, uma apresentação, você colocou lá, né, educadora e batalhadora das causas políticas e sociais. Então, eu já abro o programa te perguntando, né, o que te torna uma batalhadora dessas causas políticas e sociais? Quais são as suas atuações? Oi, Amanda. Prazer a todos. Boa tarde, viu, gente? Nossa, para ser educador, né, e batalhador das causas sociais é um tema tão amplo, né? Eu sou educadora popular, né? E a gente sabe que a educação no nosso país, né, é um projeto. A saúde também é um projeto. Então, a gente está batalhando principalmente para que todos possam ter uma educação pública de qualidade, inclusiva, que as pessoas também possam ter uma saúde de qualidade, né, Amanda? Eu estou acompanhando tudo o que acontece em nosso município. Infelizmente, a saúde está um caos. Está verdadeiramente um caos. Então, enquanto professora, educadora, eu faço uma movimentação de trazer emendas parlamentares, porque a gente sabe que as pessoas estão morrendo na UPA aqui de Divinópolis, a gente sabe que as pessoas estão sendo transferidas para outras cidades, porque não tem leitos aqui. Então, nós estamos, né, trazendo várias emendas parlamentares para que possamos sanar tudo isso que está acontecendo, mas a gente conta, né, com todo mundo para fazer uma leitura crítica no que está acontecendo aqui, porque é um ano de decisão e a gente precisa colocar pessoas que promovem, né, a educação, a saúde e que sejam compromissadas com tudo isso. Tá, a gente trabalha, né? A gente vê você atuando aí em duas vertentes, tanto como mulher, como também mulher negra. Isso. Até na última eleição municipal, você colocou o seu nome, foi a mulher negra mais votada do Centro-Oeste de Minas. Isso. Para você, o que representa a participação da mulher negra na política? Olha, Amanda, é uma luta muito grande, porque o racismo estrutural, ele está nas instituições. E nas instituições partidárias também. Então, é difícil ser uma mulher negra dentro dos partidos políticos em si. Né? A gente precisa lembrar da PEC 09, que não foi cumprida por partido nenhum. E isso é extremamente lamentável. Né? Então, o papel fundamental de nós, mulheres negras, na política é muito importante, porque é sobre nós, é sobre os nossos corpos, é sobre políticas públicas voltadas para o nosso povo, né? Uma exclusão muito grande, uma exclusão histórica, e a gente não vai conseguir mudar, Amanda, sem a nossa participação na política, né? Sem esse respeito para que possamos participar na política, porque vários partidos se comprometem com a causa, né? Mas a gente sabe que não é um compromisso profundo, que internamente acontece o desrespeito, que as verbas, né, que hoje é obrigatória, né, também não acontece de uma forma, da forma que deveria acontecer, né? Então tá aí a PEC 09, que é extremamente lamentável, né, para a estrutura e a história da nossa sociedade, porque nós sabemos, né, o quanto estamos na base dessa pirâmide e o quanto nós somos excluídas de todas as formas e das formas mais cruel,
Eu vejo as mulheres que fazem movimentação assim como eu na política, as mulheres negras, você olha para o rosto, é um rosto assim de luta, de batalha, de cansaço, porque as coisas não são fáceis para o nosso povo negro, infelizmente. Você tem alguma referência, alguma figura, uma mulher negra que você se inspira? Nossa, muitas mulheres na política, na vida, na história. Ai, gente, muitas mulheres mesmo. Eu espero profundamente, eu deixo meu cheiro aqui, meu abraço para as mulheres negras que em 2022, né, nós conseguimos, né, com os meus votos também, a gente conseguiu fazer uma movimentação assim legal, né, que é a Macaé Evaristo, que é a Leninha, né, do nosso partido, que é a Andréa de Jesus. É a primeira vez na história, né, de Minas Gerais a gente conseguiu fazer um movimento e colocar mais mulheres negras. Eu não fui, né, mas os nossos votos ajudou a eleger as nossas mulheres que estão lá batalhando para a gente. E um cheiro para todas as mulheres que fazem esse movimento. E assim, mulheres negras que me inspiram são tantas, né, de visibilidade que não estão tão visíveis assim, porque a nossa trajetória, Amanda, ela é muito semelhante à trajetória das mulheres negras. Né? Dentro da educação, por exemplo, eu fui a primeira mulher negra da minha família a ingressar num curso superior. E eu vejo que essa história se repete com as minhas alunas negras, se repete com várias mulheres negras, né? Porque a gente trabalha também com a preparação desse público para as universidades. A gente percebe as escritoras negras, né? Um cheiro para todas aqui também, que fazem esse movimento e que a trajetória delas não é tão fácil quanto outras escritoras que não são negras. É muito complexo essa batalha, essa luta, até o reconhecimento, né? Tem muitas pessoas que morrem e só vão ser reconhecidas depois. Um cheiro para Angela Davis, que vai... Se ela não chegou, tá, gente? Ela tá chegando aqui em Minas Gerais para o nosso encontro nacional de culturas africanas, que também é cultura afro-brasileira, que também é muito importante e promete muito aqui em Minas Gerais, reunindo várias lideranças, né, culturais da nossa cultura afro-brasileira aqui em Minas Gerais, tá, gente? Eu vim de lá, né, e a gente... É uma coisa tão linda, Amanda, que eu tenho que mandar um cheiro para essas mulheres, porque a grande maioria são mulheres que promovem a cultura do nosso estado, do nosso país, de uma forma geral. Então, um cheiro, porque se tá um aqui, gente, eu apanho, porque todas fazem uma movimentação e um trabalho muito importante. Tá, e a gente vê essa mobilização toda, as atuações. Você acha, né, que, embora não tenha sido eleita na última eleição, isso deixou marca de alguma forma, um jeito de inspirar outras mulheres também a entrar na política, ou às vezes nem entrar na política, mas fazer atuações, mobilizações sociais fora da política? Sim, muito. Tanto, né, que, assim... O nosso projeto, Amanda, é para que muitas mulheres possam se aquilombar dentro da política. Esse ano eu tenho ex-alunas que estão aí também pleiteando. A gente quer muitas mulheres, gente. E que 2024 tenhamos essa felicidade de muitas mulheres na Câmara Municipal de Divinópolis. O nosso projeto é que nós possamos, né, ocupar esses cargos e todos os cargos de prestígio na sociedade, porque a gente não consegue ter voz, voto ou mudar essa estrutura toda que é bem arraigada, né, historicamente. A gente não consegue mudar se a gente não estiver lá. É sobre nós, sobre os nossos corpos, sobre nossa vida, sobre nossa resistência, né? Então, esse movimento é um movimento coletivo. A gente precisa entender que não adianta
uma mulher negra apenas está ali representando, é que todas as mulheres estejam sendo representadas por várias mulheres negras. Isso não acontece, né? Infelizmente, mas a gente entende que o projeto é que tenhamos representatividade. A Sueli Cordeiro, ela tem uma frase muito interessante, né? Que ela fala assim, entre esquerda e direita eu continuo sendo mulher preta. Então, isso é bem reflexivo para a gente poder entender, né, que para nós, mulheres negras, é muito difícil ingressar nos espaços de poder. E o espaço político não é diferente, ele é essencial e a gente precisa se aquilombar também neles. Um dos projetos que você tem trabalhado foi até premiado hoje. Você já deu um spoiler aí, só para a gente falar temos também. Vários projetos. Mas teve um específico premiado hoje em Belo Horizonte. Conta para a gente como que é esse projeto, quando que ele começa a ser executado, onde, quem que é o público. Olha, gente, eu sou educadora popular. Então, todos os projetos voltados para a educação pública, né? E a gente precisa, porque a Lei 10.639, Amanda, ela é uma lei que é muito necessária, mas que poucas escolas públicas, poucas escolas cumprem efetivamente. Então, quando a gente coloca um projeto que visa a cultura do nosso povo, a cultura afro-brasileira, trabalhando não apenas em forma de seminário, de fórum, sabe, de debate, mas trabalhando efetivamente durante o ano inteiro a nossa cultura, para que os nossos estudantes possam se orgulhar, de fato, né? Olhar, por exemplo, a cultura, as culturas, né, a cultura de matriz africana e se orgulhar. A história do nosso povo. Olhar para a capoeira e dizer assim, gente, que maravilha. Olhar para a nossa parte gastronômica e dizer sobre isso. Porque a gente teve um apagamento muito criminoso da nossa história. E muitas vezes a gente vê a discriminação por falta de entendimento e, de fato, da nossa cultura sendo trabalhada da forma viva, né, que deveria ser trabalhada. Então, é uma forma que agrega, que os estudantes vão ter a oportunidade de vivenciar isso no ambiente escolar, vivenciar isso nas praças públicas, vivenciar isso em territórios, vivenciar isso de uma forma genuína, porque a cultura afro-brasileira ela é nossa e ela precisa, mais do que ser respeitada, ser vivenciada por todo mundo, sem preconceito, sem discriminação, sem falta de entendimento, né? Porque muitas vezes a gente percebe que esse apagamento da nossa cultura, do ingresso, do acesso e do ingresso das pessoas negras em espaços educacionais, em vários espaços, e isso também vai trazer reflexo, que é a discriminação, a falta de tudo isso. Então, a gente está se aquilombando dentro das instituições públicas, das escolas, trabalhando a nossa cultura de uma forma mais ampla, sem esse déficit, né, da gente trabalhar de uma forma superficial, sabe? A gente ter orgulho. Dizer assim, gente, eu tenho orgulho da cultura afro-brasileira porque ela fala sobre nós. Tá, você exemplificou falando que iniciaria esse projeto, já teria iniciado esse projeto na UFSJ, citou o Cefet. Existe um braço dele que trabalha também com educação infantil, porque eu acho que quando a gente fala de romper o preconceito e reformular essa estrutura que a gente vive, eu acho que a gente começa pelas crianças. Isso. E assim, eu tenho uma filha de 3 anos e eu vejo sendo trabalhado isso na escola, mas em datas específicas, né? E é muito bonitinho ver a compreensão dela sobre a história, sobre como que é, mas... eu acho que realmente necessita trabalhar mais, não só numa data, né? A gente diluir isso ao longo do ano. Então, existe um braço desse projeto para trabalhar com esse público que eu acredito que é a transformação. Quando a gente fala educação básica, a gente pega toda a educação infantil também e a gente vai até ali os anos finais do ensino médio. Então, é tudo
que precisa ser trabalhado. O projeto da UFSJ, ele é diferenciado, né? Não é um projeto para a cultura afro-brasileira especificamente. O projeto da UFSJ precisa aqui mandar um cheiro para o deputado federal Rogério Correia, que mandou, né, destinou emenda parlamentar para que esse projeto fosse viável. Ele pega as ciências da natureza. Então, é trabalhado dentro, em consonância com a Universidade São João del Rei, Campus Dona Lindu, e a escola pública, a relação da ciência e tudo mais, não tem... Não é a cultura, e sim a ciência. Os meninos vão trabalhar ali dentro da relação, da saúde. Então, são 2 projetos. Isso, diferenciado. Depois, Amanda, se você tiver uma oportunidade de trazer os professores também do campus Dona Lindu, que eles estão doidos para falar também desse projeto, que é mais do que necessário. É sempre bom, né, essa abertura da universidade com a educação básica, do Cefet. Eu encontrei, né, com os professores ontem, então a gente vai começar, né, esse projeto também dessa aproximação da educação pública, né, da educação básica, com também as instituições federais, o Cefet, e vai ser muito legal. E a gente vai trabalhar para além da cultura, a ciência, a gente vai trabalhar para além da cultura a questão da educação em si, uma educação que promove uma forma mais reflexiva dela, sabe? Colocar em prática vários projetos que é importante para todos os educadores da educação básica aqui do município, mas também com os professores das instituições federais e também os professores universitários, que a gente tá doido para trabalhar junto, porque isso é maravilhoso. Mudando de pauta, mas não deixando de falar sobre as questões das mulheres, né? Eu já começo com uma pergunta no sentido: é difícil ser mulher nesse país? Tem dia que é mais difícil? Todos os dias são difíceis, todos os dias, gente. É muito complexo, né? Quando a gente percebe o quão arraigado tá o machismo também estrutural da nossa sociedade. A gente faz uma leitura e a gente pensa, gente, isso não está acontecendo, né? Estávamos conversando mais cedo, antes de entrarmos no ar, todas as PECs que falam sobre nós, né? E que são votadas com uma participação feminina, assim, mínima. E isso é intencional, né? O silenciamento é intencional, todo esse processo é intencional, né? A gente precisa sobreviver diante de todo esse contexto, desse machismo que está bem arraigado aí na sociedade todos os dias. As violências, elas não são só física, são violências psicológica, patrimonial, são violências que vêm dos espaços, né, que as pessoas participam, são violências que se configuram muitas vezes numa violência profissional, não? Então, assédio profissional que muitas profissionais são submetidas. Então, eu acho que levantar nesse país e trabalhar, ir para qualquer espaço, a gente está submetida a muita violência. Por isso que é muito importante que tenhamos mulheres e muitas mulheres em espaço de poder, sabe? Muito importante. Temos muitos homens parceiros, né, que entendem que todo esse processo precisa ser construído, né, com a sociedade no geral. Mas a gente também tem muita pessoa muitos homens principalmente, que se escondem, né, através desse machismo e eles não querem que mulheres tenham espaço, porque eles querem continuar a cometer as violências cotidianas de todo dia. Então, precisamos de mulheres nos partidos políticos,
precisamos de mulheres em todos os espaços de poder. No judiciário precisamos de mulheres educadoras, precisamos de mulheres em espaços educacionais, precisamos de mulheres em todos os espaços, na saúde, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma médica, né, que ela relatava a violência que ela passava no hospital, a opressão que ela passava no hospital que ela trabalha, né? Então, assim, é uma violência silenciosa que a gente precisa se levantar e acabar com esse jogo. Porque nós somos maioria, né, meninas, mulheres? Nós somos maioria na sociedade. Então, se dermos as mãos umas às outras, a gente começa a participar de uma forma efetiva, né? Denunciar de uma forma efetiva. Precisamos de mulheres delegadas também, não é? Quando a gente fala da violência doméstica, de várias outras violências que estamos submetidas, precisamos chegar num ambiente como o ambiente militar, encontrar várias mulheres, porque a gente vai se sentir acolhida, a gente vai se sentir representada e a gente vai poder falar sobre nós com outra mulher, que é muito diferente, não é, Amanda? A gente poder falar sobre nós, sobre o que passamos na sociedade com outra mulher, ela vai entender. Uma mulher que tem filhos, ela vai entender o porquê da licença maternidade ser tão importante, o porquê da mulher precisar sair um pouquinho antes para amamentar, o porquê uma mulher, né, passa pela pobreza menstrual, que, né, também é algo que muita gente acha que é mimimi. Uhum. Então, doenças específicas nossas, sabe, ginecológicas, que não são, infelizmente, trabalhada no Sistema Único de Saúde, ou até em hospitais privados, de uma forma mais afetiva, mais acolhedora, de uma medicina mais integrativa, né, que trabalhe muito mais as causas, né, e não as consequências de tudo isso, né, de mulheres que são mutiladas porque não se tem um trabalho efetivo voltado para a educação, para a prevenção de várias doenças. Então, é tão complexo tudo isso que a gente precisa, de fato, entender que é sobre nós, que é sobre nossa saúde, sobre nossas necessidades, que são bem distintas, né? Sobre o nosso conforto, né? De poder trabalhar num lugar seguro, de poder caminhar numa rua que a gente não se sinta, assim, em perigo o tempo inteiro. Eu não posso frequentar tal lugar porque eu corro o risco de sofrer uma violência sexual. Eu não posso ir viajar sozinha. Enfim, a gente precisa de políticas públicas voltadas para as mulheres e precisa de serem construídas e elaboradas por mulheres. Por mulheres, porque só nós sabemos a nossa necessidade, só nós. Quando um homem chega, ele pode até estar bem intencionado e tudo mais, mas não... Assim como a situação da mulher negra, só as mulheres negras sabem o que passam na sociedade, só as mulheres sabem, né, toda a violência que ela está submetida dentro dessa mesma sociedade. Então, a gente precisa falar sobre nós e lutarmos juntas, né, com a parceria dos homens que entendem todo o machismo estrutural, né, dentro da sociedade, né. Fomos as últimas a entrar, né, a poder, né, estudar, né. A gente pega o movimento feminino da década de 30, as mulheres ali, oriçadas, querendo ali direitos políticos e tudo mais, nós precisamos de representatividade. Aí a gente pega o movimento feminista negro, gente, só na década de 80, sabe? Então, acho que a gente precisa até ter essa relação. A Angela Davis fala muito sobre isso no livro dela, Mulher, Raça e Classe e tudo mais, porque ela fala sobre isso, dos movimentos estarem de fato ali juntos, porque a forma de violência ela vem de uma forma muito cruel
E se não ficarmos atentas e unidas, somos massacradas dentro desse processo que nos exclui. Eu te fiz essa pergunta, né, sobre ser difícil ser mulher, porque além de ser difícil todos os dias, eu acredito que tem dias mais difíceis e a gente tem passado essa semana esses dias mais difíceis. E assim, eu entro num outro assunto que é o aborto e a PL que está em tramitação na Câmara Federal. Como que você vê essa proposta de equiparar, né, o aborto ao crime de homicídio? Eu acho que estamos sendo violentadas, né, de diversas formas com essa PL. Ela é absurda, né? E quando a gente pensa na violência que nossas adolescentes, eu sou professora há 15 anos aqui, né, em Divinópolis, há 15 anos, e a gente acompanha, a gente sabe que nossas adolescentes, nossas jovens, elas passam por diversos tipos de violência, e entre elas também a sexual. Então, quando se coloca uma PL absurda dessa, né, que pelo amor de Deus, gente, a gente vai fazer manifestação aqui no município em relação a ela, tá, gente? A gente vai pra rua, porque isso é uma afronta a todas nós, né? A todas as mulheres, porque quando a gente pensa na violência que nós estamos submetidas a todo momento, a gente sabe que tem um público-alvo, a gente sabe que fala sobre os nossos corpos e interromper uma gravidez, né? Principalmente as mulheres que são violentadas, que é uma realidade, infelizmente, no nosso país. Aí a pessoa tenta... a pessoa pensa, né, em ser acolhida e, de repente, a pessoa é vista de uma forma... Foi penalizada porque sofreu uma violência sexual e depois é penalizada pelo nosso judiciário, né, que diz assim, você vai cometer um aborto, você também tem uma pena que é 2 vezes maior a da pessoa que cometeu a violência sexual. Então, assim, ela é penalizada pelo criminoso, penalizada pela nossa justiça, que é muito fragmentada, pela sociedade, e isso não pode acontecer, né? Infelizmente, a gente não pode deixar isso barato. Essa PL é um absurdo, né? Porque fala sobre os nossos corpos, fala sobre a violência que estamos submetidas e ainda diz assim, você ainda precisa, para não ser penalizada, né, com uma penalidade de prisão por muito tempo aí, você precisa aceitar caladinha todo tipo de violência. Então, é muito complexa e é sobre nós e precisamos de mais mulheres na política justamente por conta disso. Porque muitas mulheres, né, se posicionaram contra a essa PL. Muitas mulheres se posicionaram contra e a gente está acompanhando. E prestem atenção, viu, parlamentares, porque vocês podem até votar, mas vocês não votam, não. Porque a sociedade é feita, né, de a grande maioria de mulheres. Vocês podem nos violentar com uma PL dessa, mas vocês não votam. E vale lembrar que o aborto ele já é criminalizado no Brasil, né, com exceção das vítimas de estupro, quando representa perigo de vida para a mãe, são os 2 casos, e houve uma decisão recente também do Supremo que incluiu mais uma situação. Mas nesse caso dessa PL, né, ela penaliza aí as vítimas de estupros que já são, né, violentadas e correm o risco, exatamente, de serem penalizadas novamente, violentadas novamente ao ser aplicada uma pena de prisão equiparada a homicídio, né? E tem dados aqui que um retrocesso, extremo retrocesso, uma afronta. E tem dados aqui que mostram o quão absurdo. Olha, de 1º de janeiro até 13 de maio desse ano foram feitas 7.887 denúncias de estupro de vulneráveis, que inclui também aqueles adolescentes, crianças também com menos de
14 anos, que geralmente são as pessoas mais violentadas e geralmente também por familiares. Isso. Né? E outro dado também, Thay, que mostra, né, que a maior parte dessas vítimas também são adolescentes negros, né? Você acha como que você vê esse cenário também, né? Onde a gente coloca esses números absurdos de estupros que há no Brasil, né? 66 mil só no ano passado, e a maior vítima, além de serem crianças e adolescentes, também serem crianças e adolescentes negras. Isso também é um projeto, né? Porque quando o silenciamento de tudo isso também é outro projeto, porque a falta de posicionamento, você está dizendo assim, olha, tá tudo legal, né? Esse tipo de violência acontecer. E isso envolve políticas públicas efetivas que dê também essa autonomia às mulheres que estão, né, dentro de todo esse contexto, e as crianças também. O silenciamento, a forma que a sociedade vislumbra tudo isso é muito complexa. E a grande maioria são crianças negras, Amanda, porque a gente tem também a questão das comunidades extremamente carentes, das faltas de políticas públicas, de construção, de mobilidade social, de uma estrutura em que coloca as pessoas em locais de segurança em si. As pessoas moram em comunidades extremamente carentes, sem esgoto, saneamento, sem uma escola de qualidade, né? Infelizmente, e a pessoa está suscetível ali a sofrer violência pelos próprios familiares ou por um vizinho, ou porque muitas mulheres trabalham em trabalhos, né, subhumanos, então trabalham com a jornada aí de mais de 12 horas, então precisa deixar seus filhos ali sozinhos, sem um cuidado e um olhar ali de um adulto e tudo mais, e aí deixa dentro de uma estrutura que a criança acaba sofrendo violência. Eu sou muito favorável à escola em período integral, desde que exista uma estrutura, né, para essa escola em regime integral. Eu estudei, não é só jogar a criança lá dentro, não é só jogar não, né? Tá, gente? Eu estudei em escola integral. Eu pegava às 7 da manhã e largava às 17h30. Mas havia uma estrutura, na época que eu estudei em escola pública, mas havia uma estrutura para que a gente tivesse ali. O que a gente vê, falando em educação também, aqui em Minas Gerais, é um projeto de destruição, sabe? Um projeto de destruição de um governador que não cumpre o piso salarial da educação, de escolas sucateadas, de universidades sucateadas, né? A gente sabe que a UENG, ela está em greve e é mais do que necessário essa greve, né? É um projeto de sucateamento que a gente precisa fazer uma reflexão crítica sobre isso, né? O quão a educação aqui em Minas Gerais, ela tá precarizada, sabe? E isso, quando a gente pega a questão da violência, contribui muito. Porque quando a gente tem uma educação pública de qualidade, né, para os nossos jovens, para nossas crianças, um lugar seguro ali, com uma educação de qualidade, a gente evita muito tipo de violência, né? E quando a gente também tem políticas públicas voltada à mobilidade social, voltada a construir casas com dignidade, né, para uma moradia digna, né, e aí já entra o racismo ambiental, que a gente sabe que as pessoas são jogadas ali de qualquer forma e ali submetidas. A gente tem que entender que essa violência também acontece na classe média e muitas vezes na classe alta, mas
a forma covarde que ela acontece com as famílias que estão submetidas ao abandono das políticas públicas, ela é muito mais avassaladora, porque a gente não tem uma educação de qualidade e as pessoas moram em lugares insalubres e se relacionam com pessoas agressoras, mas não tem também, em contrapartida, um aporte, uma segurança ali dentro de todo o contexto de violência, se a pessoa não tem para onde correr, na verdade, sabe? E a gente precisa de políticas públicas que possam nos trazer moradia digna de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade e penalidade, né, de uma forma que penalize o violentador, né, a pessoa que comete a violência e não a pessoa que está submetida a essa violência. Muitas vezes a pessoa sofre uma violência, vai, denuncia, né, aí entra a questão da Lei Maria da Penha, pega a medida protetiva e tudo mais. Que de protetiva não tem nada? Que de protetiva não tem nada, volta para casa e é assassinada. Sabe? Eu vi uma cena de uma mulher, né, isso ano passado, que pediu acolhimento e disse, gente, eu tô sendo ameaçada e tudo mais. Ela teve o documento, né, necessário dizendo que o marido precisava manter a distância e dizendo que se ele aprofundasse nas violências ou se aproximasse dela ia ser penalizado e simplesmente ao sair da delegacia ele matou ela e ficou por isso mesmo, sabe? Tá, e você falou aí da educação estadual. Isso. E no município, aqui em Divinópolis, qual que é a realidade que você enxerga? Olha, é muito complexo, né, quando a gente vê o cenário da educação municipal, muito complexo. Claro e obviamente que a estadual, ela está muito mais precarizada, mas os nossos servidores, os nossos professores da rede municipal, eles precisam também, sabe, e por isso que o ano passado mesmo os servidores estavam na luta e tudo mais, e exigindo, né, da prefeitura melhoria salarial, exigindo vários pontos, né? Claro que a educação municipal, ela está numa vertente muito melhor, né, e menos precarizada, mas a gente tem muitos pontos a colocar também, muitas melhorias de plano de carreira e tudo mais para os servidores municipais. E precisa melhorar também. O ano passado a gente recebeu a denúncia dos estagiários que sequer podiam merendar na escola e tudo mais. Então a gente precisa de, acho que mais escolas, a gente precisa de estruturas melhores. A gente tem várias escolas municipais que também estão com estruturas bem precarizadas. Não é só valorizar o profissional que está ali na linha de frente, no chão da sala de aula, mas a gente precisa também de melhoria na estrutura e trazer também uma educação pública de qualidade para os nossos estudantes que estão aí sendo recebidos nessas escolas municipais. Há reclamações de diversas ordens, não é? Dentro da educação municipal, a gente precisa que possa haver diálogo, né, entre os gestores municipais e entre não só os educadores, mas como a comunidade escolar como um todo, que também tem muita queixa de diversas ordens. A gente precisa melhorar a educação como um todo, municipal, estadual e também federal, porque a gente sabe que nossas universidades passou por um abandono completo, muito grande e que precisa ser reestruturada e que a gente precisa melhorar as nossas universidades, os nossos centros, né, educacionais federais também. A gente sabe que tem uma educação de qualidade muito em decorrência dos guerreiros, dos professores universitários que estão ali e tudo mais, mas a gente precisa de uma valorização efetiva, que pague-se os títulos dos professores, não é? E que possa não só penalizar os professores na avaliação de desempenho, não é? Porque boa parte dos professores da educação pública, seja municipal, estadual ou federal, eles têm
há penalidade na hora de serem avaliados, mas não tem a contrapartida no investimento enquanto profissional, de receber o salário ali de uma forma justa, não é? Os ajustes salariais e tudo mais. Então, é um tema que a gente precisa, em nosso país, valorizar a educação como um todo, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem aí, né, um respiro, porque a gente teve a felicidade, né, de ter o painho Lula, né, que venceu as eleições e que está tentando reestruturar tudo mais, mas essa estrutura toda, mas a gente tem que fazer isso a nível municipal também, né, ter pessoas que representem a educação a nível municipal, ter governadores que respeitem os servidores públicos de uma forma em geral, porque o que está acontecendo com esse atual governador é um desrespeito assim massivo, que tem um apoio também do prefeito, infelizmente, da nossa cidade, que tem o apoio do senador da nossa cidade. Então, a gente tem que perceber que tudo isso é um projeto e que a gente precisa ter pessoas que possam pensar progressivamente que a melhoria só acontece quando a gente tem pessoas que nos representem e que pense na educação, na saúde, na estrutura do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado, com respeito a quem deles fazem parte, não é? Então, a gente precisa de pessoas dentro do contexto municipal que nos representem, mas a gente precisa do estado também. E a gente precisa pensar que os nossos deputados também precisam nos representar. A gente precisa ser maioria em todos os espaços. Você citou o Lula e até uma das próximas perguntas, né? Você tem até uma foto de perfil com o Lula. Qual a avaliação que você faz do governo até agora? Você citou aí essa tentativa de reestruturação, mas as instituições de ensino federais também estão em greve. Então, assim, qual a avaliação que você faz? Olha, a gente precisa pensar, né, e entender que os servidores, né, federais, eles se mobilizaram também em prol de eleger, né, o nosso querido Lula. Então, eles tinham consciência de o quão precarizado estava todo esse processo e tudo mais. É legítimo, né, eles pensarem numa melhoria dentro, porque quando a gente fala professores, né, a gente tem que lembrar dos servidores também administrativos que estão aí com a defasagem salarial bem preocupante, né? Eles estão ganhando aí cerca de 2 salários mínimos e tudo mais. Isso de fato, com a carga horária também bem extensa, isso é de fato bem preocupante, mas a grande maioria dos servidores estão com Lula. Não é que está acontecendo um movimento, né, ou desses servidores que estão em greve contra o governo Lula. Eu não faço essa leitura, até mesmo porque eu estava ontem mesmo com os servidores, né, federais, e eu percebo que a grande maioria, eles fizeram essa movimentação para que a gente pudesse respirar e sair do obscurantismo, sair do negacionismo, e as nossas universidades estavam pedindo socorro praticamente, nossos estudantes perdendo bolsas de iniciativa ciência e tudo mais, bolsa de pós-graduação. Então, assim, o Lula foi muito mais do que necessário, porque a gente corria um sério risco, né, de existência mesmo. Mas esses investimentos voltaram? Não, já, a casa está começando o Lula está começando a pôr, né, aí casa em ordem. Claro que a gente precisa de escutar os servidores, né, com carinho, e eu acredito que o Lula vai fazer isso, o Camilo, né, que é o nosso ministro. Eu acredito também que, diferente do que está acontecendo com a UENG, que a gente tem um governador que não conversa, né? A gente tem um governador que detesta servidor público, né? Que detesta greve e tudo mais. A gente tem um governo federal que vai
ter esse diálogo com os servidores e com as instituições e tudo mais. Tanto que eles já sentaram para fazer alguns acordos e tudo mais. Acredito que todo mundo está acompanhando, né? O Lula já falou sobre a questão da greve federal, porque a gente também tem que lembrar, né, que os servidores, não só da educação, Amanda, os servidores públicos federais estão aí desde da queda da Dilma sem nenhum tipo de reajuste em seus salários. Eles estão com os salários defasados, né? Então, é compreensível que esses servidores também queiram um aumento progressivo, porque a gente sabe que é necessário, eles precisam da valorização da carreira deles e tudo mais, é legítimo. E o Lula entende isso, e eu tenho certeza que Painho vai sentar, conversar e chegar num denominador que possa atender os servidores públicos federais, porque a intenção, né, é melhorar, né, como um todo, né, com todas as políticas voltada para a habitação também, né, voltada para a educação, voltada para a melhoria da sociedade, para a saúde também. A saúde eu acho que é muito, 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 muito complexo, mas ele já está sinalizando. A gente teve aí uma emenda parlamentar muito importante, né, para o nosso município, porque o Lula sabe que o nosso município ele está simplesmente um caos e que as pessoas estão morrendo, né, de fato, sem atendimento. O Ipiceng, por exemplo, não funciona aqui na cidade. E as pessoas que... o plano de saúde já não está funcionando tão bem aqui na cidade. E as pessoas que dependem única e exclusivamente do SUS sabem que nossa cidade já deveria ter, de fato, uma segunda UPA. E a prova que o Lula tem carinho conosco é que agora a gente sabe que a gente vai ter o Hospital Escola. Porque o governo federal, isso é uma promessa do Lula, e ele vai vir aqui na entrega, né, do nosso hospital universitário, porque ele entende que Divinópolis não merece ter apenas uma UPA e tá nesse caos todo. Eu quero lembrar para vocês que o Lula tem compromisso com a cidade, tanto que trouxe o Hospital Escola, tanto que mandou uma quantia bem grande, bem generosa para o nosso município. Eu também, enquanto professora, não sou assessora parlamentar, tá, gente? Quando eu falo de emendas, eu falo porque eu sento, cobro dos nossos parlamentares parceiros e eles atendem. Nós conseguimos, para as unidades de saúde, né, várias emendas parlamentares, tá? Aqui no bairro do Niterói, a gente conseguiu emenda parlamentar, a gente conseguiu no Planalto, a gente conseguiu no Belvedere, em várias outras unidades de saúde, porque a gente entende que o que está acontecendo aqui é algo muito gravoso, né? E também é importante lembrar, conseguir emendas parlamentares também para o Hospital São João de Deus. Então, a gente conseguiu 500 mil com o Patrus Ananias, a gente conseguiu mais de 400 mil com o deputado Rogério Correia. Então, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, né? E aí a gente faz essa movimentação com os deputados parceiros que nos atendem, que têm compromisso com Divinópolis e que sabem, entendem que apesar da gente ter um senador, né, eleito aqui com a votação muito expressiva aqui, a gente percebe que são os nossos parlamentares, né, parceiros que estão aí segurando a onda, porque o município está um caos. Quem utiliza, eu falo isso porque eu utilizo, tá, Amanda? Eu utilizo o SUS. Quando adoeço, eu vou para a UPA, então eu entendo. Eu faço visitas frequentes à UPA, ou como usuário, porque alguém está precisando, mas eu não gravo isso, porque eu venho de uma família paupérrima. E eu acho que uma forma de violência que os políticos cometem muito, ou as pessoas que têm pretensões políticas, ou que são pré-candidatos, ou que são candidatos, cometem, é expor, né, num momento muito delicado, a nossa sociedade,
dentro de UPAs ou dentro de hospitais, no momento que a pessoa mais precisa ali é de atendimento e não de exposição. Então, eu não faço isso. Eu respeito os servidores também, porque eu sei que a UPA está um caos, mas que os servidores de lá estão sofrendo, né? Eu tenho muitos ex-alunos que trabalham na UPA e que sofrem porque quando você tem uma demanda muito grande, você não tem estrutura, falta equipamento, você não tem leitos em hospitais aqui. Olha quantos hospitais nós temos em Divinópolis e a gente não tem leito nos nossos hospitais para que atenda o SUS, né, que possa dar um atendimento de fato, né? Isso é dignidade, isso é respeito, sabe? E isso é um divisor de águas entre a vida e a morte. Eu fui em vários velórios ainda esse ano de pessoas que simplesmente foram para a UPA e não conseguiram atendimento aqui e seguiram para o outro município, que isso é uma vergonha, né? Porque Divinópolis, ela tem condições de ter 2 UPAs. O Hospital Escola, agora que o governo federal abraçou, porque graças a Deus, né, nós temos o Lula. Agora ele abraçou e assim como ele prometeu e cumpriu o anexo à Universidade Dona Lindu, ele vai cumprir e vai entregar o Hospital Escola, mas isso foi promessa de campanha de senadores, isso foi promessa de campanha do governo que está aí, o governo estadual que está aí, o Romeu Zema, que não tem compromisso, né, com a saúde, com a educação, não tem compromisso com nada e também não cumpriu todas as promessas de campanha dele, muito pelo contrário, porque Divinópolis está assim, mas tenha certeza que vários municípios que têm aí mais de 200 mil habitantes também estão padecendo com esse abandono total dentro da saúde, dentro da educação também, no projeto Somar, no projeto de Mãos Dadas, que eu volto a repetir aqui, que é de Mãos Dadas para o Abismo, e a gente teve como consequência disso que sepultar muitos divinopolitanos, porque a gente não teve a promessa de campanha cumprida, a gente teve um abandono total, né, da saúde, porque muito que acontece aqui, a gente tem que entender que não é crédito do município não, tá, gente? A gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo aquilo. Muito do que acontece aqui são verbas federais, e a gente tem que entender isso, porque quando a gente tinha o outro presidente que dá um azar retado falar o nome, a gente não tinha verbas, embora ele tivesse aqui tantos apoiadores e parlamentares, a gente não ou o próprio governador que sempre foi aliado a ele, a gente não tinha as verbas federais que nós temos hoje com o Lula e com os deputados parceiros e com os ministros, né, que é interessante a gente até lembrar, eu faço parte do COPIR, né, que traz essa relação da promoção da igualdade racial aqui do município, a gente tem que lembrar que esse mês ainda a Aniele teve aqui em Minas Gerais e fez a entrega de vários kits, que isso, né, dentro dos kits, carro, o COPIR ganhou um carro e ganhou vários itens para que tivesse dignidade para poder seguir em frente, para que ninguém olha e diga assim, nossa, como o nosso prefeito é legal, ele tá equipando. Não, gente, é tudo federal, tá? E a gente tem que entender que muitas promessas não foram cumpridas e que em outrora a gente tinha um presidente da República que tinha um projeto de morte negacionista e que não vinha verba para Minas Gerais, embora ele sempre tivesse aliado. Ele só veio aqui em Minas Gerais quando foi subir na cacunda, né, do atual senador e fazer pré-campanha para os que conseguiram cargos de senador ou que conseguiram cargos aí para deputados e tudo mais, ou até o próprio governador que conseguiu aí se reeleger com essa vinda, né, do então presidente, que dá um azar retado falar, mas que veio aqui e a única contribuição que ele trouxe para Divinópolis foi, assim, deixar um ensinamento que é ande sem capacete, né, numa via pública, na cacunda de
um atual senador. Isso é vergonhoso, gente. Acho Tá, que e a gente vê aí pelo seu tom que tem uma certa resistência pelo atual governo local. A gente está em ano eleitoral, você vê uma luz no fim do túnel, tem um nome que você arrisca, né, para realmente aí derrotar o atual prefeito? Eu acho que a gente precisa de uma união ampla e a gente precisa, de fato, derrotar. Eu, assim, faço votos que sejam a mulher, sabe? Porque a gente precisa de mulher, né? Porque precisamos de representatividade, gente, feminina. Eu espero que seja mulher, né? E eu espero que essa construção, infelizmente, Amanda, não temos, né? Não construímos, enquanto esquerda, um nome de uma pessoa, não de fato. Mas eu acho que a gente precisa se juntar, né? Todos os progressistas dessa cidade para a gente tirar o atual fascismo que está aí. Eu faço votos que sejam uma mulher, sabe? E que seja uma mulher que possa sentar com a gente e que saiba da necessidade da educação, saiba que a gente possa ter uma construção aí efetiva. Ter diálogo e abertura. Ter diálogo e abertura, porque a gente está com o nosso município entregue, né, às mínguas e muitas obras que acontecem a nível federal. Por exemplo, ainda esse mês eu tive... Hoje ou foi no final do mês passado? 14. São 14, né? Então, acho que no final de maio, eu estive na entrega, né, da construção da ponte do Córrego do Bagaço, que é a ponte Padre Libério. Acho que você conhece, não é? Foi uma obra, né, que só aconteceu porque o deputado federal Rogério Correia destinou 500 mil, né? E aí essa obra aconteceu. Então, as pessoas têm que entender que muito que acontece no município, de melhorias nas unidades de saúde, de melhoria no próprio São João de Deus, de melhoria nas instituições públicas, são verbas federais e são verbas que não vinham em outro governo, que está vindo agora. E é interessante, a gente precisa cobrar mesmo. Eu não dou sossego aos parlamentares parceiros. Eu peço mesmo para Divinópolis, porque é a cidade que me acolheu, Amanda. Eu sou professora aqui há 15 anos. Eu estou na educação pública e também estou na educação popular há 15 anos. Então, é uma cidade que me acolheu muito, né? Eu sou da terra do Lula, por isso que eu tenho várias fotos. Eu tenho foto também da infância que eu tenho com o Lula, então é um caso de amor mesmo, né? Então, tenho fotos na infância e tudo mais, vivi minha vida em Pernambuco, venho de uma família extremamente sem acesso, porque... Venho de uma família negra, que minha avó não teve, não foi letrada. Né? E essa é a história de muitas pessoas em si, mas que a gente precisa ter, né? Eu fui muito bem recebida aqui, né, em Divinópolis. Tenho muita felicidade de me considerar, né, divinopolitana, porque sou muito respeitada aqui com o trabalho que eu faço. As instituições me recebem com muito carinho toda vez que eu vou na UFSJ, no campus Dona Lindu, no Cefet, na própria UENG, nas escolas, porque eu rodo as escolas estaduais e municipais toda vez que a gente está apresentando, fazendo palestras e tudo mais. Então, eu sou recebida pela comunidade, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre letramento racial, quando a gente vai falar sobre a mulher negra, latino-americana e caribenha, quando a gente vai falar da educação antirracista. Eu sou muito convidada, não só nas universidades daqui, mas também nas escolas municipais e estaduais aqui, por isso muita gente pergunta, tá, você trabalha em qual escola? Porque eu acho que eu já fui em todas, viu, Amanda? Já fui em todas as escolas aqui, sou muito bem acolhida, porque os servidores e os educadores, eles sabem, né, que a gente precisa, de fato, de qualidade no ambiente de trabalho, de trabalhar a questão do assédio, né,
é muito triste o que acontece dentro da relação do assédio no ambiente de trabalho e também do letramento racial, da educação antirracista, que a gente precisa trabalhar aqui no município. Então, a gente está levantando também essa bandeira, a gente vai nas escolas, a gente fala, conversa com os alunos, porque a educação antirracista ela é muito importante para que possamos ter uma Divinópolis, né, muito mais plural culturalmente, também voltada para a educação, e um respeito assim, dos nossos estudantes entenderem, né, que somos múltiplos, somos diversos, do combate também à discriminação LGBTQI, APN+. Então a gente precisa, Divinópolis é linda, eu sou apaixonada por essa cidade, né, são 15 anos, mas a gente precisa de uma Divinópolis que possa, né, ter erradicado, propriamente dito, a questão do racismo aqui na cidade e que possamos lutar por uma educação a nível municipal, estadual e a nível, todos os níveis, federal também. É uma luta diária, né? E é uma construção também, né? A gente não consegue. A Thay Araújo não consegue fazer nada sozinha, tá, gente? A gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas que acreditem, dos respeitos dos nossos pares. A gente caminha na cidade e a gente percebe. Eu fico feliz, tem muitos ex-alunos que têm o desejo, né, de anseio em entrar na política e tem o meu carinho, e eu tenho um carinho por todos os ex-alunos. Não sei, olha, gente, vocês precisam entender, não pode estar dentro da extrema-direita, ser negacionista, né, e desconstruir todo o trabalho que a gente faz em sala de aula, que é pautado no respeito, numa educação, como o meu conterrâneo Paulo Freire colocava, né, uma educação voltada dentro do contexto do amor, né, porque quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido vai ser sempre o opressor. Então, a gente não tem interesse que nossos jovens se tornem opressor. Podem participar da política, mas que seja uma política progressista e que possa agregar, porque sem conversa, sem diálogo com os nossos pares, a gente não consegue avançar, né? A gente precisa dar as mãos e entender que é o momento, né, da gente trazer uma mudança efetiva para o nosso município. A gente merece, gente, morte, a gente merece esse descaso, essa fake news que se propaga tanto dentro de todo esse contexto, né, que chega até, eu falo para os meus alunos, né, eu digo, gente, não propaguem fake news, porque a fake news sempre vai estar envolvendo as mulheres, sempre vai estar envolvendo a educação, a saúde, e a desinformação causa a morte, de alguma forma. Acho que é isso aí, Thay, né? As eleições estão aí, eu acho que é o momento de mudança e de transformação. Quero te agradecer, nosso tempo já chegou aqui no final, passou até um pouquinho, né? O assunto é amplo, a gente vai conversando e nem vê o tempo passar, pode deixar que... Temos diversos projetos aqui para Divinópolis, temos aí várias coisas para poder falar, de emendas, que eu não falei de tudo não, tá, gente? Eu não pude fugir aqui muito do tema, então vocês... muita gente pergunta, cadê a Thay, né? E tudo mais. Gente, eu tô no chão da sala de aula, eu trabalho muito. Então, assim, para vir aqui, a gente sempre vai arrumar um tempinho, né? Essa sexta-feira, essa coisa maravilhosa que é a sexta-feira. Mas eu trabalho muito, tá, gente? Eu tô no chão da sala de aula, eu sou professora da rede pública aqui, então eu não tenho assessoria parlamentar e eu estou junto com vocês. É uma caminhada coletiva para que a gente possa, né, próximo ano, né, ter um mandato coletivo, participativo na Câmara Municipal de Divinópolis, né? Eu quero muitas mulheres negras, eu quero muitas mulheres.
eu quero uma prefeita eleita, né? A gente bora com a mulherada pensar as mulheres e as mulheres negras nesse município, né, gente? A gente precisa de representatividade. Tá, e mais uma vez, obrigada pela participação. E vocês já sabem, mais informações é no portalgerais.com e também pelas nossas redes sociais. E para quem nos acompanhou aí pelo Instagram, o nosso obrigado.